de Jesus. Amém. Dá para esperar? Dá para esperar? Ultimamente não. Dá para esperar? Depende do quê? Coisa boa a gente gosta de esperar, né? Dá para esperar sempre foi uma sentença que a gente ouviu, volta e meia, né? A gente escuta. Quando criança, às vezes a gente quer uma coisa e quer com ansiedade para ontem, e a mãe diz assim, dá para esperar? E quando ela diz dá para esperar, só tem uma alternativa, esperar. Né? E quantas vezes a gente já ouviu isso? Dá para esperar, mas uma espera, muitas vezes, ela é uma tortura, né? Esperar, muitas vezes, é uma tortura. Depende do que se espera, depende em que momento e circunstâncias a gente está esperando, por exemplo, numa fila interminável, é uma tortura. Ou quando você está esperando um resultado, um diagnóstico, né? Você fez exames e você fica naquela espera. Quais são os resultados, quais são os diagnósticos, e parece que o tempo não passa. Mas há esperas que a gente nem percebe o tempo passar. Parece que voa. A gente, né, quando espera as férias, e as férias chegam e a gente vive aquele tempo, parece que tudo corre rapidamente. Ou seja, tem muito a ver com as circunstâncias também, essa percepção da espera. Mas saber esperar é uma arte. Saber esperar também é uma virtude. Saber esperar é um exercício de paciência. Confesso para vocês que nem sempre tenho paciência para esperar. Se você é igual a mim, então muitas vezes a gente se desespera e diz, por que não é para ontem? Por que não aconteceu? Que demora? Né? E a gente não tem uma paciência histórica, a gente não tem aquela paciência de saber o tempo certo. E depois, às vezes até a gente se arrepende, por que eu não esperei mais? Às vezes pela impaciência a gente toma decisões que depois lá na frente a gente diz, por que eu não esperei mais tempo? Por que eu não relevei, não pensei antes de agir? Mas assim somos nós. E tem um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 13, que nos fala de uma espera, de que algo está por vir, algo está por acontecer. E esse texto que eu quero ler para vocês está dentro de uma narrativa chamada sermão profético ou sermão escatológico, sermão sobre as últimas coisas. E o texto desse primeiro domingo de Advento nos convida a isso. Advento também é tempo de espera. Advento é esperar, mas esperar o quê? Esperar quem? E como a gente espera? Talvez essa seja a arte, é como a gente espera, porque de alguma forma a gente está esperando. Todos nós estamos esperando alguma coisa. Talvez o que a gente esteja esperando agora seja logo que chega o Natal, chega as férias, que passa esse tempo. A gente está esperando, a gente está sempre esperando. Como a gente espera? Marcos 13. Eu quero ler dos versos 32 seguintes, diz assim. E Jesus terminou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Deixa eu colocar vocês no contexto dessa fala de Jesus. Os versículos anteriores, Jesus está falando sobre a escatologia, está falando sobre as coisas finais, ele está falando de acontecimentos, ele está falando de sinais que deverão vir, acompanhar, e que de alguma forma esses sinais apontarão para o estabelecimento do reino, a vinda desse reino. E aí os discípulos perguntam, tá, Senhor, mas quando isso vai acontecer? Nós vamos esperar, mas nós queremos esperar até quando? Até quando vamos esperar? Isso vai ser até amanhã? Vai ser ano que vem? Vai ser daqui 10 anos, 100 anos? Quanto tempo, Senhor? E aí Jesus diz, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o momento, nem os anjos sabem, somente o Pai que está no céu. Então ele diz, olha, vocês não vão saber.
Mas o fato de Jesus não dizer quando isso vai acontecer, que para a gente já é uma tortura não saber, né? Uma coisa é você esperar sabendo, ok, no ano que vem vai acontecer isso. No ano que vem nós vamos viajar para a Alemanha, né, Marisa e Carlos? Né? Vai acontecer, espero que aconteça, né? Ano que vem vai acontecer a obra? Vai acontecer. Não sei quando, mas vai acontecer. Quando vai começar. É quando você sabe, tem uma previsão de data, de tempo, essa espera, ela é uma espera confiante, você já vai se preparando, você vai arrumando a mala, você já vai estar pensando, você já está preparando um roteiro, você já está vendo que possibilidade de fazer essa reforma. Mas quando a gente espera sem saber quando vai acontecer, é mais complicado. E aí o que Jesus diz é muito interessante. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigie, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se será à tarde, ou será meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo a todos: fiquem vigiando. Além de esperar, Jesus diz: fiquem vigilantes. Vigiem, estejam alertas, estejam atentos. Advento é tempo de estar atento. Até rimou, né? Advento é tempo de estar atento. Estar vigilante, estar acordado. E esse é o grande desafio de Jesus, porque ele sabe que uma espera indefinida, uma espera em que você não sabe o dia e a hora, pode nos levar a nos distrair com tantas coisas. A gente se envolver com tantas as coisas e até esquecer do que nós estamos esperando. E é muito comum isso acontecer comigo, com você. Nós nos envolvemos com tantas coisas que muitas vezes nos perguntamos: pelo que esperamos? Qual é a nossa esperança? O que de fato é a essência da nossa vida no meio de tantas coisas que nós fazemos, nos envolvemos, nos distraímos? E por não sabermos esse dia, a hora e quando vai acontecer esse estabelecimento do reino, a nossa vida tende a diluir. E nós somarmos um monte de coisa e às vezes esquecermos o que é essencial na nossa existência, na nossa vida de fé. Por isso Jesus disse: fiquem alertas, fiquem atentos. E aqui ele usa a figura de um vigilante, né? De alguém que é um porteiro que está na frente da porta de entrada, aguardando e cuidando e estando alerta para que não entre nenhum ladrão e a casa ou o lugar esteja protegido. É assim que se espera de um vigilante, não é verdade? Quando a gente contrata alguém para vigiar, você espera que ele esteja acordado para que você possa dormir. Alguém vai estar cuidando para que você descanse. A ideia é esta. Só que aqui Jesus está dizendo que vocês são os vigilantes, vocês são os vigias. Ou seja, Jesus deu aos seus discípulos e deu a nós esse chamado de que enquanto nós estamos esperando, enquanto nós estamos vivendo aqui nesse presente e o reino não se estabeleceu, meus queridos, os seus seguidores, as suas seguidoras, são pessoas que estão acordadas, estão vigilantes, estão atentas, estão com os olhos abertos, estão percebendo a realidade, estão vivendo de maneira ativa, porque é uma espera ativa, não é uma espera passiva, não é uma espera de cruzar o braço, levantar as pernas e dizer: ok, não sei o dia nem a hora que esse reino virá, então vou aqui deitar em berço esplêndido e deixo as coisas acontecerem e pronto, e vou viver dessa forma. Quem pensa assim, ou quem vive assim, Jesus vai dizer, está dormindo, está em estado de sonolência, não está acordado,
não está vigilante. E a pergunta é, o que significa ser vigilante? O que significa estar acordado nesse tempo de espera? Bom, voltando de novo à figura do porteiro, do vigilante, é aquela pessoa que cuida os movimentos, percebe qualquer barulho, qualquer som meio estranho, vai lá verificar, qualquer movimento que percebe, ele vai ver o que é, porque está percebendo. A vida é assim, nós precisamos estar vigilantes ao que está acontecendo. O que está acontecendo à nossa volta nesse momento? O que está acontecendo à sua volta? O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo no seu trabalho? O que está acontecendo na vida da comunidade? O que está acontecendo na nossa cidade? O que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo no mundo? De alguma forma, nós cristãos precisamos estar atentos a isso. Porque quando nós estamos atentos, a leitura que a gente faz também é o que esses sinais, essas coisas que estão acontecendo podem nos falar, nos comunicar, e o que nos comunica. Muitas famílias, vão começar já no micro espaço, muitas famílias nem conseguem ficar atentas ao que acontece na casa. Talvez até pela dinâmica da correria, um entra e sai, é a agenda cheia, e de repente você está lá trabalhando, você está se envolvendo com um monte de coisa, e alguém da sua família está sofrendo e você não enxerga. A gente não enxerga. Às vezes a gente não vê alguém familiar necessitando de alguma coisa. Às vezes a gente está tão envolvido com as nossas preocupações, com o nosso dia a dia, que a gente não enxerga as pessoas que estão ao nosso lado. Porque a agenda demanda de nós atenção, só que essa atenção nos distrai de tantas coisas que nós esquecemos o que é essencial, o que é importante. E muitas vezes o importante, meus queridos, é olhar para quem está ao nosso lado. É olhar para quem está aqui convivendo. E parece estranho, né? É uma contradição. Às vezes a gente enxerga tantas coisas e tantas pessoas e não consegue olhar quem está bem próximo de nós. Talvez porque nós estamos sonolentos com algumas coisas. Talvez nós nos acostumamos com a rotina. Talvez nos acostumamos já com a dinâmica, que a gente já nem dá mais bola, a gente já nem olha, a gente nem dá mais importância. Eu já vi de pessoas dizerem assim, pastor, às vezes a minha própria família não entende quando eu estou deprimida, quando eu estou triste. Ninguém olha, ninguém enxerga, ninguém está atento. Você já se sentiu assim? Mas vamos um pouco mais, aumentar esse espaço. A gente está atento ao que está acontecendo na nossa comunidade? O movimento da nossa igreja aqui, da Apóstolos, da nossa paróquia? Ou nós somos parte de um corpo que simplesmente deixa acontecer, uns trabalham, uns vão fazer, e a gente senta aqui, pronto, e observa, fica meio de longe, ou não quer enxergar, não quer se envolver, e pronto, deixa correr assim. Será que a gente está enxergando o que Deus está fazendo entre nós? A gente está enxergando também na nossa igreja, na nossa paróquia, sinais desse reino? Ou nós não enxergamos ou não queremos enxergar? Na nossa cidade, nós conseguimos enxergar situações que nós precisamos abrir os olhos e perceber que na nossa cidade existe um ciclo migratório, pessoas vindo de todos os lugares, e que o que isso faz com a gente, o que isso muda na nossa rotina, o que isso muda no nosso jeito de ser joinvilense, por exemplo. E eu já vi tantas histórias sobre isso. Gente dizendo assim, que saudade daquela Joinville, que todo mundo se conhecia, que a gente saía de bicicleta, andava pelas ruas e se cumprimentava e todo mundo se conhecia. Uma ótima lembrança, mas Joinville não existe mais assim, não é assim. E não adianta querer voltar àquela cidade, hoje é outra cidade, é outra dinâmica, nós temos outros problemas, outras pessoas. A gente consegue enxergar os venezuelanos que estão entre nós?
Como é que nós olhamos para as pessoas que vêm lá do norte e estão trabalhando aqui? Qual é a nossa forma de olhar para essas pessoas? É atenta? É acolhedora? Ou é um olhar com desprezo, como ele diz? O que vocês estão fazendo aqui? Será que nós conseguimos olhar para o nosso país, para a situação da nossa realidade, estar atento ao que acontece ao nosso país? E tem tantas mazelas nesse país que não é de hoje, né? E a gente poderia aqui enumerar várias mazelas. A gente consegue olhar a situação do mundo, os conflitos e que de alguma forma isso nos impacta. Então, meus queridos, é um exercício que Jesus diz: fiquem atentos, alertas. Advento também é para olhar, é perceber. Talvez não é a pergunta onde está Deus, mas a pergunta poderia ser: como Deus está atuando? Como Deus está agindo na nossa realidade? Como Deus está agindo que eu preciso perceber, enxergar, e ao enxergar Deus agindo, eu me movo, eu me movimento, eu me torno vigilante, eu me torno uma espera ativa, uma pessoa ativa, que está fazendo com que esse agir de Deus, a presença de Deus se torne concreta na vida do outro. Esses dias eu falei no nosso encontro de espiritualidade, que foi domingo passado, o tema era esperança, e nós tivemos aqui uma experiência muito bonita, né, de lembrar de tempestades, barcos, momentos revoltos e momentos calmos. E muitas vezes, no momento revolto, a gente pergunta: onde está Deus? Porque geralmente é assim. Passa por uma tragédia, dá uma enchente, uma inundação, a gente pergunta: onde está Deus? Mas a gente não pergunta: o que nós fizemos com a natureza? A gente não pergunta: o que nós fizemos com as construções, com o mercado imobiliário que destruiu tantos lugares e as consequências estão aí acontecendo. A gente olha para uma seca e a gente diz: onde está Deus? Mas a gente não está olhando e fazendo a pergunta: como nós, pessoas, estamos cuidando? E aí, meus queridos, eu coloquei assim: sabe como é que eu vejo Deus nesses momentos de tragédias? Momentos calamitosos, momentos difíceis. Eu vejo Deus naquela pessoa que está lá partilhando o pão, para quem naquele momento está precisando. Eu vejo Deus naquelas pessoas que estão dando uma parte de si, do seu tempo, dos seus bens, dos seus recursos, para outras pessoas serem abençoadas. Eu vejo Deus quando as pessoas se abraçam e dão o seu ombro para os que estão chorando. Eu vejo Deus quando as pessoas se mobilizam, saem da sua cidade e vão até aqueles lugares. Existem tantas formas e Deus se manifesta assim. Então a pergunta muitas vezes não é onde está Deus, mas como Deus está atuando. E Deus está atuando. Nós é que precisamos ficar atentos para perceber o agir de Deus. E muitas vezes Ele atua de maneira tão inesperada, de maneira tão diferente, como no Natal, né? Que Jesus nasceu num lugar, numa estrebaria, num lugar mais humilde, algo que a gente não acha que Deus não poderia ter nascido ali, deveria ter nascido num palácio. Mas se Deus tivesse nascido num palácio, pouquíssimas pessoas teriam acesso. Ele nasceu naquele lugar para que realmente todos tivessem acesso. E a gente não percebe o inusitado, a gente não percebe a surpresa de Deus, o agir de Deus nos lugares, em situações talvez mais constrangedoras e simples da vida. O que eu quero dizer para você é: fique atento, esteja em alerta, esteja vigilante, porque Deus está agindo. E a gente precisa enxergar esse Deus agindo. Jesus disse: vigie, abra os olhos, sejam atentos. Vocês vão perceber nos movimentos, nos sons, a maneira
manifestação de Deus. E quando a igreja, quando a comunidade, ela está atenta, quando é uma comunidade que não dorme, não é sonolenta, porque a gente pode ser uma comunidade sonolenta, a gente pode ser uma comunidade que está dormindo, e quantas coisas acontecem à nossa volta, a gente está aqui muito bem deitado numa rede, discutindo a cor da toalha que vamos usar na mesa, e não perceber a realidade que está à nossa volta. Enquanto a gente ficar discutindo a cor da toalha que a gente vai usar na mesa, nós estamos em estado de dormência. Mas quando a nossa pauta, a nossa reflexão for como nós podemos ser bênçãos na vida de outras pessoas, os nossos olhos se abrem e nós estamos vigilantes e atentos às coisas que acontecem. Que Deus nos dê sabedoria e que nesse tempo de advento nós sejamos vigilantes. Abra os olhos. Desperta, tu que dormes, como diz o apóstolo Paulo. Desperta. Esteja desperto, acordado. E que Apóstolo seja uma paróquia acordada e não sonolenta. Que Deus abençoe. Amém.